Mas e a capacidade. ONU, cara? Cadê a ONU pra defender a estabilidade do país, do planeta? Bom, Eles não são feitos pra isso? a ONU, acima de tudo, a ONU tem uma tensão, né? Por um lado, ela é fundamental para a defesa dos direitos humanos, etc. Tem uma atuação relevante, mas ela opera a partir da igualdade soberana dos países membros. Ou seja, ela, acima de tudo, diz os países são soberanos e só se os membros permanentes do Conselho de Segurança decidirem que uma intervenção militar em um país é legítima, aí sim você pode violar a soberania de um país dentro do direito nacional. Mas isso só se a China, a Rússia, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos estiverem de acordo. É muito raro. Né? Então... A ONU é meio que uma brincadeira. Tipo, é muito importante. Tem muitas coisas importantes que a ONU faz. Mas não é meio que um sonho que nunca vai ser verdade? Olha, é muito fácil bater na ONU. E realmente acontecem coisas muito ruins no contexto ONU. Aqui mais próximo, né? Muito fácil bater na ONU. Não, digo... Porque a ONU, ninguém da ONU vai rebater. Vai rebater, né? Porque, enfim, o secretário-geral, aliás, é uma pessoa muito legal, que se vocês puderem chamá-lo aqui, eu acho que seria muito legal, é um português. Pô, seria da hora mesmo. Ele precisa Boa querer, ideia, cara. mas é uma boa ideia. Eu vou perguntar várias coisas polêmicas da ONU. Ótimo, não vai ser bom. Assim, eu diria o seguinte, acontecem coisas ruins, por exemplo, soldados da missão de paz da ONU no Haiti levaram várias doenças para a população local, teve casos de assédio, de estupro, enfim. E essa missão, aliás, liderada pelo Brasil, foi o Lula que topou liderar essa missão. A ONU chegou no Haiti, que estava numa situação de caos, de anarquia, em 2004. A missão ficou até 2017. O pessoal saiu e hoje o Haiti é um caos igual. Ou seja, essa missão de 17 anos, com muita presença militar brasileira, né? Muitos desses generais, aliás, que estão no governo agora, não conseguiu. Ou seja, eles cometem muitos erros e, em alguns casos, até a situação piora. Só que eu ainda acho assim que o mundo sem a ONU seria muito pior, porque você tem aí pelo menos uma plataforma, um ambiente no qual há conversas acontecendo e várias regras e normas estão sendo estabelecidas sobre comportamento de Estado, sobre cooperação internacional, que nem sempre é de guerra e paz. Eu acho que a ONU tem esse papel mesmo. Eu concordo que tem que ter algum órgão que ajuda a gerenciar as relações entre potências. Só que o problema é que hoje a ONU, ou pelo menos é passado pra gente na escola, ou na mídia e tal, que a ONU é como se fosse, muito foda, tá ligado? Eles estão organizando o mundo, eles são os caras que gerenciam o mundo, eles são muito foda, eles estão com várias coisas ali. Mas a verdade, de verdade, é que eles não são tão foda assim, sabe? Eu acho que todo mundo que estuda RI, em algum momento sonha em trabalhar lá, e aí quando faz um estágio lá, se dá conta que é uma burocracia gigante e as coisas não funcionam do jeito que se pensa, né? Porque você tem gente do mundo inteiro, aí é um desafio enorme, né? De alinhar-se em relação a questões... Pra mim é a mesma coisa que se a gente fizesse um órgão burocrático pra coordenar o universo. Vai ficar os caras passando várias leis pro universo e o universo vai só cagar pra eles infinitamente. Olha, mas assim, tem várias perspectivas teóricas, enfim. Tem muito estudioso que diz que a ONU realmente faz pouca diferença, porque se uma grande potência quer, ela vai violar todas as regras do jeito que os Estados Unidos fez na hora de invadir o Iraque. Ela queria uma resolução no Conselho de Segurança, não conseguiu e invadiu mesmo assim. Inclusive mandou o Sérgio Vieira de Mello, né, grande personagem brasileira, para liderar a missão da ONU no Iraque, que depois foi morto num ataque terrorista. Que horrível. Em Bagdá. Que muitos essa foi, aliás, a pessoa que inspirou muito minha geração, que foi um negociador da ONU, que teve um papel fundamental em vários processos de negociar a paz na Sérvia, por exemplo, no Timor-Leste. E muitos achavam que ele ia virar secretário-geral da ONU. Então ele estava assim em ascensão. Aí o Bush chamou ele para a Casa Branca e diz: olha, eu sei que a gente invadiu o Iraque contra todas as regras, mas agora a gente precisa de vocês. E
a ONU foi muito criticada por legitimar essa ocupação americana no Iraque. Ele topou e faleceu pouco depois, sendo vítima desse ataque de Al-Qaeda no Iraque. Tu já trabalhou na ONU? Eu fiz um estágio na ONU, que é algo muito comum, que na hora de você buscar primeiras oportunidades profissionais, foi em Brasília, trabalhando na área de desenvolvimento, uma experiência muito legal, mas para mim foi burocrático demais. Assim. Eu não queria estar num negócio onde você acaba sendo um pouco constrangido, né, por todo o tamanho dessa operação. Mas eu mesmo assim continuo achando que a ONU ela estabelece um diálogo permanente entre países. Ela não vai ser por causa da ONU que a gente não vai ter uma possível guerra no futuro entre a China e os Estados Unidos. Isso sem dúvida. Mas em termos de desenvolvimento, de direitos humanos, a ONU é realmente fundamental, porque em muitos conflitos, nenhum país tem a legitimidade de entrar no meio e entregar ajuda, por exemplo, ou de coordenar a destruição de refugiados. É alguém neutro, né? É alguém neutro. Por isso, o ataque contra o Sérgio Vieira de Mello, às vezes é chamado de 11 de setembro da ONU, porque foi a primeira vez que a neutralidade da ONU foi desrespeitada. Foi um ataque contra ele? Contra a ONU, Entendi. Que foi justamente, vamos dizer, um dos precursores daquilo que a gente agora está vendo no Afeganistão, né? O Estado Islâmico, etc., que foram movimentos radicalizados que, em parte, devido à atuação americana, se formaram porque os Estados Unidos dissolveu o exército iraquiano. E foi um grande erro, porque muitas dessas pessoas acabaram se juntando a grupos terroristas. Uhum. Então, assim, esse sonho, assim, a gente não pode ter expectativas de que a ONU resolva tudo, porque o sistema internacional é anárquico, não existe uma polícia internacional, então os países, no fundo, fazem o que quiserem, né? Pode haver normas e regras, mas a ONU não está acima das nações, ela apenas busca coordenar melhor entre elas. Mas se você está lá achando, assim, claro, todo mundo passa por um momento de decepção na hora de entrar nesse assunto, quando você dá conta, como você está dizendo, que realmente tem muita coisa que a ONU não consegue fazer. Porque quando a gente é criança, a gente fala, a ONU é o mundo se unindo e se governando o próprio mundo, que bonitinho. Aí você vê que é só mas é só um bando de burocrata que tem os seus, que são serventes das grandes potências. Se a China, a OMS, por exemplo, não fez uma investigação da China, tá meio que foda-se, tá ligado? E aí eles põem toda uma banca que eles são os caras que vão fazer a regra pro mundo se comportar, mas na hora que eles têm que pôr a banca pra fiscalizar o chefe dele, ele fala, foda-se, não vou fazer isso. Mas na hora de pôr a banca pra cuidar da tua vida, eles têm a banca. O OMS falou que é isso, hein? Você não vai... você tá desrespeitando a lei da OMS. Mas veja, isso foi igual com os Estados Unidos nas últimas décadas, né? Você nunca vai ter uma organização que até fiscaliza as grandes potências. As grandes potências sempre vão ter privilégios, mas eles oferecem algo em troca também. Então, a liderança americana, ela também gerou benefícios, né? Ela, por exemplo, os Estados Unidos garante uma certa segurança nos mares. Então, quando a Vale manda minério de ferro para a China, ela não precisa contratar o exército brasileiro para proteger até lá. Não, tem um sistema estabelecido, tem muitas bases americanas em todas essas regiões, tem algumas regiões mais perigosas, onde tem... Somália e o caralho. Mas fora disso, existem um monte de bens públicos globais, que a gente chama, né? Tipo, os Estados Unidos oferecendo proteção para países. E isso, no caso da Europa, possibilitou a pacificação da Europa, uma região que nunca conheceu a paz. Né? Isso só foi possível porque os Estados Unidos falou basicamente, olha, a gente cuida da segurança de vocês, vocês também não podem fazer nenhuma loucura contra a gente. Né? Quando a Alemanha, por exemplo, decidiu não apoiar a guerra no Iraque, os Estados Unidos falou, olha, a gente está apoiando vocês aqui há décadas e vocês nem no Iraque querem nos apoiar. Havia muita pressão. Mas esse arranjo, que obviamente os Estados Unidos fez para ter uma barreira contra a União Soviética, foi claramente algo que os Estados Unidos ofereceu, mas em troca, as regras e normas não aplicam tanto aos Estados Unidos. Né? Então,
foi agora a primeira vez o Biden que disse, isso é revolucionário do ponto de vista americano, que a pessoa responsável para assuntos de racismo e direitos de minorias pode visitar os Estados Unidos para analisar a situação interna. Que é um sinal de que, olha, o que os Estados Unidos está querendo dizer? Olha só, a gente também está se submetendo às regras de todo mundo. Que pode ser só para inglês ver, né? Mas assim... Provavelmente inclusive. A ONU nunca vai conseguir realmente confrontar as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial, que construíram a ONU. A verdade é que a ONU só teria esse papel de ONU, do jeito que a gente está pensando, se ela dominasse o mundo. Aí ela seria a ONU. Ser uma espécie de governo mundial, etc. O que, na minha opinião, seria horrível. O que você acha sobre isso? Você acha que seria a evolução que a gente caminha? Você sabe que isso é super interessante porque tem uma história de pensamento sobre essa questão. Já no século XIX havia várias pessoas pensando sobre isso, justamente para eliminar esse aspecto de anarquia que existe entre os países. Né? Se tivesse um governo mundial e você tem alguém que concentra o poder, você teria mais facilidade para gerenciar essas relações. Mas, por razões práticas, isso obviamente nunca chegou a ser posto em prática. E a ONU nem é um primeiro passo, porque ela, de maneira alguma, limita a soberania dos países. Por isso que esse papo antiglobalista do Ernesto Araújo, na verdade, não faz o menor sentido. Porque o que o Ernesto dizia é que a ONU está ameaçando a soberania brasileira. Mas o contrário é verdade. A ONU reforça e protege a soberania dos países. Então, ela não se coloca acima dos países. Eu acho que não seria possível porque seria, primeiro, se o mundo fosse um país, seria mais desigual do que o país mais desigual que temos hoje. Seria uma merda, eu acho. Então, assim, em termos mas, assim, isso é um pensamento... vamos dizer, tem muitas contribuições nesse sentido na literatura das relações nacionais, e a governança global, muitas vezes, é pensada, por exemplo... que os países delegam certas regras e normas para órgãos internacionais. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma lei que passou no Brasil para proteger as mulheres. Isso, contra a violência doméstica. Uhum. Surgiu porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou que o Brasil não estava seguindo as regras adequadas aos quais havia se comprometido. Então, o Brasil acabou implementando uma regra internamente devido a uma regra externa. Isso acontece bastante. Então, por isso que a China está querendo ocupar todas as agências da ONU, porque, obviamente, não são regras, vamos dizer, neutras, né? São pessoas que fazem essas regras, e essas pessoas vêm de países cujos interesses eles defendem. Né? Obviamente, normalmente os funcionários da ONU devem ser neutros, mas na prática... Não existe isso. Você tem representantes de países que participam dessas negociações. Então, na área de 5G, quem define a grande maioria dessas regras é a China. Por quê? Porque daí as empresas chinesas terão uma vantagem enorme na hora de prospectar competir. negócio. Exato. Então, eu não acho que a gente pode ter eu não sei se seria desejável, mas... porque a soberania também tem suas vantagens, porque existem diferenças em como cada país quer se organizar também. Mas diferentemente do que foi dito, né, pelo ex-chanceler, para muitos países pobres em desenvolvimento que foram ex-colônias, a ONU é fundamental para defender o seu direito de se proteger contra qualquer interferência, por exemplo. Né? Então, sempre tem essa tensão. Por um lado, você quer promover direitos humanos, proteger direitos de minorias, etc., que às vezes requer você interferir nos assuntos dos outros, mas ao mesmo tempo tem essa proteção que países pobres a princípio têm para proteger sua soberania. Né? O foda é que eu não vivo num país pobre, então eu não sei realmente, nunca vi o impacto da ONU. Eu sei que no Brasil é zero, né? Eu não vejo nenhum soldado da ONU ali. Mas tem agência. Olha, os soldados da ONU, que também, aliás, são os soldados de outros países, obviamente, né? São soldados multi-etnias e tal. Que, aliás, sempre é um super problema. Os Estados Unidos se recusa a fazer parte desses agrupamentos, porque geralmente são países pobres. Entendi. Que recebem uma diária por soldado que é maior do que o salário.
Então, muitos países acabam fazendo um negócio, basicamente, Bangladesh, Toma, meu cidadão Paquistão. aqui, me dá um pouco dessa Exato. grana aí. Então, eles não são muito bem armados. Os Estados Unidos não participa porque faz a parte. Porque tudo dele é pica dos Estados Unidos. Mas as missões de paz é apenas uma parte pequena da ONU. Então, aqui no Brasil tem a Unicef, que coordena junto, às vezes, com prefeituras, com com governos estaduais, programas de prevenção de doenças, de educação infantil. Então, a ONU está mais presente do que parece. Mas, claro, que essas fotos que fazem manchete é sempre com capacete azul e... Então, a gente fica mais avaliando essa parte do que o que a ONU contribui em outras áreas. Sim.